Tem uma cena que acontece em silêncio, sem testemunha, e que todo homem acima dos 50 já viveu pelo menos uma vez. É aquela hora depois do treino, ainda suado, olhando para o espelho do vestiário. A musculatura ali, o esforço real, e mesmo assim, algo não fecha, porque você sabe, no fundo, que está treinando há semanas e o músculo não voltou do jeito que deveria. Não é moleza, não é falta de vontade, é que alguma coisa no processo está errada, e o erro não está na academia. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai descobrir 3 coisas que vão mudar o que você acredita sobre recuperação muscular depois dos 50. Primeiro, existe um composto que trabalhadores rurais, brasileiros dos anos 50, usavam todo dia, que custa menos de R1 por dose, e que a ciência mais recente está validando como um dos aliados mais eficientes para músculo envelhecido. Segundo, tem um motivo biológico muito específico pelo qual o whey protein, que todo mundo indica, pode estar trabalhando contra o seu organismo nessa faixa etária. Terceiro, e esse é o que mais vai te surpreender, existe um efeito desse composto que vai muito além do músculo. A maioria absoluta dos homens que chegam aos 50 nunca ouviu falar disso, e quando ouvir, vai entender por que se sentiu do jeito que se sentiu nos últimos anos. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aperta o sininho. O que você vai ver aqui não é achismo de influencer. É informação que foi soterrada pelo marketing de suplemento por décadas. Vamos começar entendendo o que está acontecendo dentro do seu corpo, porque enquanto você não entender o mecanismo, vai continuar treinando e colhendo metade do resultado que merece. Existe um fenômeno que os pesquisadores chamam de resistência anabólica. O nome é técnico, mas o efeito você já sentiu na pele. É quando o corpo recebe proteína e simplesmente não usa essa proteína com a mesma eficiência de antes para construir e reparar músculo. Não é que o músculo parou de crescer, é que o sinal que dispara a construção muscular ficou mais fraco, mais difícil de ativar. Um homem de 25 anos precisa de 20 a 25 gramas de proteína numa refeição para acionar esse sinal no máximo. Um homem de 55 pode precisar de 40 gramas ou mais, e mesmo assim, a qualidade da proteína importa tanto quanto a quantidade. Junto com isso, vem a queda gradual da testosterona. A partir dos 35, 40 anos, os níveis caem cerca de 1 a 2 ao ano. Parece pouco. Ao longo de uma década, é uma diferença brutal na sua capacidade de recuperação, na sua disposição e na sua habilidade de manter massa muscular. O cortisol, hormônio do estresse, tende a ficar cronicamente elevado conforme o tempo passa. E o cortisol é literalmente o oposto da testosterona quando o assunto é músculo. Ele quebra a fibra muscular em vez de construir. Quando o cortisol está alto e a testosterona está baixa, você tem um ambiente hormonal que trabalha contra você mesmo dentro da academia. E ainda existe a inflamação crônica de baixo grau, que depois dos 40 aumenta, afeta a recuperação, piora a dor articular e compromete o sono. Sem sono de qualidade não existe recuperação muscular eficiente. São 4 forças trabalhando contra você ao mesmo tempo. Resistência anabólica, testosterona em queda, cortisol elevado e inflamação silenciosa. É por isso que tantos homens treinam, se dedicam e não veem resultado. Não é falta de esforço, é falta de estratégia para esse momento específico da vida. E é exatamente aqui que entra o composto de que esse vídeo trata. Mas antes de revelar o que é, preciso que você entenda por que o que está usando provavelmente não está funcionando. Porque sem esse contexto, a revelação vai parecer simples demais. E você vai ignorar. O whey protein isolado que você encontra na loja de suplemento passou por um processo de ultrafiltração agressiva. O resultado é um pó com altíssimo percentual proteico no papel, 90, 93, mas com uma velocidade de absorção tão rápida
que parte do aminoácido não chega ao músculo. Ele é oxidado, usado como energia antes de cumprir a função de reparo. Para um jovem de 20 anos, isso não é grande problema. Para um homem acima dos 50 com resistência anabólica, esse pico e queda rápido é um desperdício parcial do investimento proteico. O sistema digestivo do homem depois dos 50 muda de formas que raramente aparecem nos vídeos de fitness. A produção de ácido no estômago diminui. A velocidade do trânsito intestinal desacelera. A diversidade da microbiota cai. Tudo isso afeta diretamente a absorção de aminoácidos e minerais que são insumo direto para a síntese muscular. E os aditivos que acompanham a maioria das marcas populares, emulsificantes, adoçantes artificiais, carragenana, geram no intestino do homem maduro uma resposta inflamatória de baixo grau. Não é uma alergia visível. É uma inflamação sistêmica silenciosa que compromete a recuperação, piora o sono e eleva o cortisol. A ironia brutal é essa: o homem compra o suplemento para se recuperar mais rápido. E o suplemento, no intestino dele, está criando o estado inflamatório que atrasa a recuperação. Ele treina, toma o pó, acorda no dia seguinte com o corpo mais travado do que esperava e culpa a idade. Não é a idade, é o que está sendo colocado dentro do corpo. Agora vamos falar do composto. Os homens que trabalharam na lavoura brasileira nos anos 50 e 60 não tinham laboratório, não tinham nutrólogo, mas tinham algo que a maioria dos homens de hoje perdeu: comiam o que o corpo precisava porque era o que existia. E entre os ingredientes que apareciam com frequência na alimentação daqueles trabalhadores, havia um pó escuro, denso, de origem vegetal, que hoje você encontra em farmácia de manipulação por centavos e que quase ninguém mais lembra de usar. Esse composto é a Mucuna pruriens, a chamada feijão veludo. Em algumas regiões do interior do Brasil, era conhecida como a ervilha de ferro. Não porque havia análise laboratorial, mas porque quem usava ficava firme, carregava peso, se recuperava, voltava no dia seguinte sem o corpo quebrado. A Mucuna pruriens é uma leguminosa nativa de regiões tropicais. O pó das suas sementes tem uma composição que explica muito do que aqueles homens sentiam empiricamente. Primeiro, é uma das fontes naturais mais ricas em L-dopa, a levodopa, que é o precursor direto da dopamina. Dopamina não é só o hormônio do prazer. Ela regula a liberação de hormônio do crescimento pela hipófise. Mais L-dopa natural disponível, mais sinalização para o GH. Mais GH, mais reparação de tecido muscular enquanto você dorme. Segundo a Mucuna, tem perfil proteico de alta biodisponibilidade com aminoácidos essenciais, incluindo leucina, em proporções que o músculo maduro consegue usar. Não é um pico e queda como o isolado ultraprocessado. É uma entrega sustentada, compatível com o trânsito intestinal mais lento do organismo depois dos 50. A janela de síntese proteica fica aberta por mais tempo. Terceiro, e esse ponto vou fechar lá na frente porque é o que mais impressiona, existe um efeito documentado pela pesquisa clínica recente que vai completamente além do músculo. Tem relação com algo que os homens acima dos 50 sentem, mas raramente conseguem nomear. Guarda esse ponto. Agora, treino. Porque composto nenhum funciona no vácuo. O princípio central do treino para homem maduro não é intensidade máxima, é sobrecarga progressiva dentro de uma janela segura para o tecido conjuntivo. Tendões e ligamentos envelhecem de forma diferente do músculo. O músculo responde ao estímulo rápido. O tendão precisa de adaptação mais lenta. Quando você força esse descompasso, aumentando carga rápido demais, sem recuperação adequada, o tendão avisa, às vezes com aquela dor no cotovelo, no ombro ou no joelho que some e volta sem explicação aparente. O protocolo que funciona combina movimentos compostos como base, agachamento, remada, supino e desenvolvimento.
com progressão de carga de no máximo 5 a cada 2 semanas nos movimentos principais. Volume moderado, entre 12 e 16 séries por grupo muscular por semana, distribuídas em 2 ou 3 treinos. Descanso de 90 segundos a 2 minutos entre séries pesadas. Esse descanso não é fraqueza. É o tempo que o sistema nervoso central precisa para recrutar o máximo de fibras na série seguinte. Treino A foca em peito e tríceps. Supino reto, supino inclinado, crucifixo no cabo e tríceps testa. De 6 a 8 séries para o peito, 4 para o tríceps, repetições entre 8 e 12. Treino B trabalha costas e bíceps. Puxada frontal na polia, remada curvada, remada no cabo e rosca direta. A puxada frontal é especialmente boa para esse público porque permite controle total da carga sem sobrecarregar os ombros. Treino C fecha com pernas e ombros. Agachamento livre ou leg press para quem tem histórico de dor no joelho, mesa flexora, stiff com halteres, desenvolvimento com halteres e elevação lateral. 3 a 4 sessões por semana, com pelo menos 48 horas de descanso entre o trabalho de cada grupo muscular. O músculo cresce no descanso, não durante o treino. O treino é o estímulo. O descanso é onde a adaptação acontece. E a mucuna potencializa exatamente esse processo de recuperação e reconstrução que acontece nas horas em que você não está na academia. Agora vamos fechar o que ficou aberto. O composto você já sabe o que é. Mucuna pruriens, feijão veludo. Hoje você encontra nas farmácias de manipulação de qualquer cidade brasileira de médio porte. Pede mucuna pruriens em pó, extrato padronizado a 15 de L-Dopa. Uma embalagem de 100 gramas custa em torno de R$25 a R$35 na manipulação, dependendo da região. A dose padrão nas pesquisas com populações adultas é de 5 gramas por dia. São 20 dias por embalagem, menos de R2 por dia. A melhor janela para recuperação muscular é no período pós-treino, dentro de 30 a 60 minutos após o exercício. Misturado com leite integral e uma banana madura, que fornece potássio, magnésio e carboidrato de absorção moderada, você tem um pós-treino completo, natural e barato. Com perfil nutricional que nenhuma fórmula industrializada consegue replicar com a mesma biodisponibilidade para o organismo maduro. Nos dias sem treino, pode ser tomada pela manhã com água. Uma observação que precisa ser dita: mucuna pruriens contém L-Dopa, que é uma substância ativa. Se você usa medicação para pressão, para Parkinson ou para qualquer condição neurológica, conversa com seu médico antes de incluir. Isso não é cláusula de responsabilidade, é informação que importa. A alternativa ao whey que funciona melhor para esse perfil são proteínas integrais de comida ovo inteiro, carne magra, queijo cottage, sardinha. A biodisponibilidade é mais alta do que qualquer pó, porque o organismo evoluiu para processar esse tipo de proteína com eficiência real. E agora, o terceiro loop, o que vai além do músculo. A pesquisa clínica com mucuna pruriens feita com populações adultas acima dos 45 anos está documentando melhora na clareza mental, na motivação e na resistência ao estresse psicológico. O mecanismo é a via dopaminérgica. O precursor natural de dopamina que a mucuna fornece não age só no eixo hormonal do crescimento. Ele atua no sistema nervoso central de uma forma que muitos usuários descrevem como acordar de um nevoeiro. Homens acima dos 50 frequentemente relatam uma fadiga mental que não é sono. É uma baixa motivação de fundo, uma dificuldade de se animar com o que antes animava, uma lentidão que aparece devagar e vai sendo normalizada como coisa da idade. Parte disso é queda de testosterona, mas parte é queda na sinalização dopaminérgica que acontece com o envelhecimento do sistema nervoso.
A mucuna, ao fornecer L-dopa natural em quantidade modulada, pode ajudar a reativar essa sinalização de forma gradual. Isso não é cura. É suporte nutricional com base bioquímica real para um processo que o corpo já realiza, mas com menos eficiência com o tempo. O protocolo completo para aplicar a partir dessa semana, treino 3 vezes por semana no modelo ABC, com exercícios compostos como base, e progressão de carga de 5 a cada 2 semanas. Proteína entre 1,6 e 2 gramas por quilo de peso, distribuída em 3 ou 4 refeições. Ovo inteiro no café, carne ou peixe no almoço e jantar. Cottage antes de dormir. Carboidrato suficiente para sustentar a energia do treino. Arroz, batata doce, mandioca, sem radicalismo. Gordura boa todos os dias. Azeite, abacate, castanhas. 5 gramas de mucuna pruriens no pós-treino com leite integral e banana. Nos dias sem treino, pela manhã, com água. E sono de no mínimo 7 horas. O hormônio do crescimento é liberado no sono. O cortisol é suprimido no sono. O músculo se reconstrói no sono. Sacrificar sono para treinar mais cedo é, para a maioria dos homens maduros, trocar adaptação por exaustão. Os trabalhadores dos anos 50 não sabiam de bioquímica, não sabiam de síntese proteica, mas sabiam por instinto e por tradição que comida forte faz homem forte. A ciência de hoje só confirma o que o interior do Brasil já sabia há 70 anos. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa informação. Tem muito homem treinando no escuro, pagando caro por pó embalado em marketing, sem saber que a resposta custa menos de R2 e existia há décadas. Comenta aqui embaixo, você já tinha ouvido falar da mucuna antes? Ou esse foi o primeiro contato? Aperta o joinha se você ficou até o final. Isso ajuda o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo sem enrolação. Inscreve-se e ativa o sininho. Tem mais vídeo assim chegando.